Olá, olha eu aqui, olha a tia Lê aqui com vocês de novo. E hoje eu estou, olha, com um chapéu diferente. Olha, eu estou de chapéu hoje. Vamos ficar com ele só um pouquinho, porque eu não coloquei aqui, ó, para poder prender, tá? Para vocês poderem usar como chapéu, fazer um peixinho. É o mesmo modelinho aqui e aqui, vocês vão colar, tá? E aí vocês vão deixar a parte aberta. E aqui nessa pontinha vocês vão colocar um elástico, tá bom? E para prender aqui, ó, coloca aqui debaixo do pescoço. Então, como eu não tinha aqui na minha casa, então vou ficar com ele só um pouquinho para poder mostrar para vocês o peixinho. E o que tem a ver essa história hoje, hein? Mas antes temos visitante aqui, que não é mais visitante, que é a Sol, a minha companheira. Ela agora está aqui comigo, também prestando atenção na história. Lembra que eu falei para vocês que ela é a minha companheira? Pois é, ela é a minha companheira e não me deixa em momento nenhum. E como eu falei do meu baú, aqui está o meu baú. E tem história, viu? Muita história mesmo. Hoje eu estarei contando uma história muito bacana, muito legal e tem a ver com o que eu falei, com o que eu mostrei sobre o peixinho. Mas qual história que eu vou contar? Eu estarei contando para vocês a história de um menininho. O nome dele é João. O nome dele era João, mas todo mundo conhecia ele como Joãozinho. Todo mundo conhecia ele como Joãozinho, porque ele era muito pequenininho, mas muito inteligente. Super inteligente. Muito inteligente. E o João gostava muito mesmo, de brincar. Ele era um menino muito curioso mesmo, muito curioso, como todos os meninos nessa idade de 9, 10 anos, assim, ou até menos, né? Ele era curioso demais. E o João era um menino muito curioso, como eu falei. E ele gostava de ler, gostava muito de ler. Ele não podia encontrar um livro que ele lia. Todos os livros que ele encontrava, ele lia. E aconteceu uma coisa interessante na vida do João, que ele passou a observar algo na casa dele diferente. Ele começou a observar que na casa dele, a mamãe sempre cuidava muito bem de um livro de capa preta. E esse livro ficava sempre lá na estante guardadinha. Era um livro muito grande mesmo, imenso, enorme. E a mamãe estava sempre ali passando pano para não ficar com poeira. Mas ela nunca abria o livro. Ele estava sempre fechado, sempre fechadinho. E ela sempre limpava ele para ele não ficar com poeira e não envelhecer. Mas ele nunca viu a mamãe dele ler aquele livro. Ele nunca tinha visto. E ele ficou muito curioso para ler, para saber o que tinha naquele livro, o que tem nesse livro que mamãe tanto cuida, tanto limpa, né? O que tem nesse livro? E aí o João começou a ler esse livro. E ele chegou numa parte muito interessante, que é a história, muitas histórias sobre Jesus. E o que mais encantava ele eram os milagres de Jesus. E ele chegou na parte que fala sobre a pesca maravilhosa, que se encontra lá em Lucas, capítulo 5, versículo de 1 até o versículo 11, onde Jesus estava conversando com os pescadores. Estava conversando com os pescadores, com Pedro e Tiago. E eles estavam numa pesca. E aquela multidão, que muitas pessoas ali. E aí, eles estavam jogando a rede para um lado. Jogava para um lado e puxava a rede, puxava, e nada vinha naquela rede. Nada vinha naquela rede. E eles falaram para Jesus. Jesus disse para eles:
jogue para o outro lado. E eles falaram: sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Porque o Senhor está mandando, em obediência ao Senhor, eu jogarei a rede. E assim eles fizeram, Pedro e Tiago. E aí jogaram. Quando, de repente, o que aconteceu? Quando eles puxaram a rede, eles encontraram a rede com muitos peixes, e todos os moradores ficaram admirados com aquele milagre, sobre a pesca maravilhosa. Eles ficaram maravilhados, felizes com tudo aquilo que estava acontecendo, que estava vendo. E o João ficou muito feliz. E agora, onde entra a parte do João? Jesus encontra com o João e Jesus vai e fala para o João: a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Ele também fazia parte, ele também estava ali. Você, a partir de hoje, vai ser pescador de homens. O que significa isso? Você vai ser meu ajudante, você vai me ajudar a falar, a contar as maravilhas, vai ser meu amigo, vai estar comigo sempre, em todos os lugares que eu estiver. E aí o João se encantou com essa história, porque ele viu o nome dele na Bíblia, naquele livro grande, preto, que ninguém abria. Ele encontrou o nome dele. E aí João, como o papai dele, eu contei para vocês, né? Que morava numa região de pescaria, muita pescaria. João aprendeu muitas coisas somente lendo esta parte da história. Lendo essa parte da história, ele aprendeu muitas coisas. Na verdade, ele foi aprendendo muitas coisas por causa da curiosidade dele. Mas ele aprendia coisas boas. Ele aprendia coisas boas. Lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. E aí, João via sempre o papai dele com um chapéu de pescador. Sempre ele viu o papai dele com um chapéu de pescador. E ele sempre tinha muita preocupação. Será que papai, quando voltar da pesca, ele vai ter peixe para poder vender? Para a gente poder ter o que comer? Vender, comprar as coisas. Eles só viviam disso. E ele sempre via o papai dele lá com aquele chapéuzinho de pescador. Mas ele tinha uma preocupação. E todos os dias, antes do papai dele dormir, ele ia lá na cama, pertinho da cama, e ele orava. Ele pedia para o papai do céu abençoar aquela viagem que o papai dele ia fazer de barco, junto com outros. Que Jesus abençoasse todos os pescadores, não só o pai dele, mas todos os outros pescadores daquela região, para que todos eles, quando viessem, não viessem com barco vazio, mas com barco cheio de peixes, para poder vender, para as suas famílias terem seu sustento, ter o seu alimento. E assim foi João, feliz da vida. E o papai de João, muito curioso, pensava, olhava para João e via o João lá, todos os dias, perto da cama, ajoelhado. E o que ele estava fazendo, será? O que o João estava fazendo? João estava conversando com Deus. E o que significa conversar com Deus? Significa orar. Orar. Significa orar. Olha que lindo esse barquinho, que vocês também poderão pintar. Podem pintar, tá? Eu aqui não vou pintar o barquinho. Tá aqui os lápis de cor, canetinha. Tenho aqui lápis de cor também. Se vocês quiserem pintar aí, vocês podem pintar o barquinho. Pintar, para ficar bonito. Vocês podem aproveitar esse período aí que vocês estão em casa, que não pode ficar não podem ficar na rua, não podem mesmo ficar na rua.
Então, vocês podem pintar o barquinho, tá? Vocês escolhem as cores que vocês quiserem, giz de cera, canetinha ou lápis de cor comum. E fica lindo, 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 tá bom? Fica lindo. Eu vou escolher o verde da cor do peixinho aqui, ó. Se quiser pintar, verde da cor do peixinho. Esse aqui é o verde da cor do peixe, tá bom? E aí, o João, ele aprendeu algumas coisas. Ele aprendeu que nós precisamos de um segredinho na nossa vida para a gente ter vitória. E que o papai dele, quando ele passou a orar, a pedir a Deus, o papai dele começou a mudar algumas coisas. O papai dele não ia para o mar com muita fé, tinha medo, era inseguro. E o papai dele era muito preocupado, era muito nervoso. E aí o que aconteceu? Ele tinha muito medo também de acontecer alguma coisa com o papai dele lá no alto mar. Até porque ele ficava sabendo das coisas que aconteciam lá no alto mar. Então ele tinha medo que acontecesse alguma coisa com o papai dele. Mas Mas é que nós precisamos ter na nossa vida fé, nós precisamos ler a palavra de Deus e orar. Fé, temos que ter oração e temos que ler a palavra de Deus. E foi isso que o João aprendeu, que na vida nós precisamos ter fé, precisamos orar com fé e ler a palavra de Deus. E aí, ele sempre perguntava ao papai dele: papai, o senhor quando vai para o mar pescar, o senhor veste a sua camisa de salva-vidas? O senhor veste uma camisa para te proteger caso aconteça alguma coisa, alguma ventania e o barco balançar? O que o senhor veste? Fica. E o papai dele falou que realmente usava uma camisa. Mas o papai dele não conhecia essa linda história que ele teve a oportunidade de contar para o papai dele. Vocês poderão também depois pintar essa camisa, tá? E aqui dentro escrever o nome dos pescadores. Quem eram os pescadores que obedeceram a Jesus? Pedro, Tiago e João. Eles obedeceram. Então nós precisamos obedecer a Jesus. Ter fé. Precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos fazer a oração em nome de Jesus, porque Ele está conosco. E aí, o João aprendeu que quando Jesus está no barco, tudo vai muito bem. Tudo vai muito bem. Pode acontecer qualquer tempestade, que nada nos atinge, nada vem nos prejudicar. Até pode acontecer um acidente, até pode acontecer alguma coisa, mas Deus nos guarda, Deus está sempre nos protegendo. Deus está sempre nos protegendo, sempre. Ele nunca nos abandona, Ele está conosco em todos os momentos. Mesmo quando passamos por dificuldades e por lutas, Ele está sempre conosco. Não se esqueçam, depois, se você gostou da história, de deixar um joia. Não se esqueçam, depois, um outro dia, eu volto aqui e conto uma outra história para vocês. Um grande beijo para todos vocês.